pessoal do Criminal Player, hoje nós temos duas feras aqui, o nosso grande colega do Criminal Player, Eduardo Nascimento de Moura, que tem uma trajetória, eu não vou ler todo o teu currículo, que é uma coisa gigante e que passou por muita coisa legal, mas no decorrer a gente vai mostrando quem é o Eduardo. Perto do seu não é absolutamente nada, estamos juntos nessa trajetória. A trajetória é que a gente vai fazendo tanta coisa no mundo, e aqui a gente está com um grande parceiro, tanto de Eduardo quanto meu, do Roger Souza, que é um cara que teve a brilhante ideia de criar um primeiro blog de Docente no Brasil, quando ninguém falava. Tem um trabalho aí de investigação nas redes e fontes abertas, com aplicativo, enfim, uma série de produtos que ele entrega para todos nós. E nós vamos falar aqui dessa passagem de todos nós, da utilização de redes e principalmente com foco em prova. Então sejam muito bem-vindos aqui, Eduardo e Roger. Obrigado, Lê. É uma honra estar aqui com o nosso parceiro, Roger. Uma satisfação estar aqui. Conhecesse ele aonde? Pô, nós nos conhecemos no primeiro evento do Criminal, no ano passado. No ano passado em Floripa. Lá em Floripa. Foi o doutor que indicou para tentar do lado dele. Isso, e aí depois deu certo, já deu certo. Fez pode ser isso pra ti já? Virou namoro já. Que legal, Virou que legal. Então vamos falar um pouquinho assim. Um dos desafios, Eduardo, e tu estás num estado que é longe, né? E a internet propicia isso, porque o Roger está em Joinville, em Santa Catarina, estás no Goiás. Mas mesmo assim, me conta um pouquinho sobre essa tua trajetória da passagem da prova, como essa prova digital tem influenciado e desse duplo viés, porque tens trabalhado tanto na assistência de acusação quanto na defesa, e aí a gente já linka para o Roger que ele tem te apoiado nessas decisões. Alexandre, é muito bom falar sobre isso, porque hoje o maior gargalo que eu sinto dentro do escritório é trabalhar essas questões das provas digitais. E eu atuo muito, eu vim de uma trajetória de assistência de acusação, de alguns casos de repercussões contra mulheres, feminicídio e tantas outras formas de agressões sexuais. Então, assim, há muito tempo a gente tem muita dificuldade de trabalhar as provas de uma forma geral. E aí, qual foi esse... Primeiro, por causa da questão enquanto defesa, né, talvez até a ausência de um estándar probatório satisfatório, né, com relação àquela situação que a gente está cansado de falar, mas é importante que a gente refaça essa fala, que é a palavra da vítima com única prova cabal do processo. E aí nós precisamos discutir outras formas de sustentar as nossas teses. E aí vai passar diretamente por essas provas, né? Por essas provas. Então, até que ponto a sensorização tem sido utilizada? Conta uns casos aí que possa ter ido pra gente chamar o Roger para falar assim, o que tu incrementasse já nas tuas atividades, tanto acusatória quanto defensiva. Então, com relação, por exemplo, até, acho que foi ontem, né, Roger, que a gente estava falando, que eu falei exatamente, a droga que foi apreendida com um cliente meu. E, infelizmente, a polícia armou uma daquelas situações, que foi preso, inclusive em uma outra comarca, sendo que ele foi preso, ele foi abordado na porta da casa dele, na frente dos filhos menores, e aí violentaram ele, invadiram a residência e acharam lá 1 quilo de cocaína lá. E aí, no meu pedido, né, troquei ideia com o Roger e tal, não sei o quê, suscitei a questão da triangulação das herbes, dos celulares, inclusive do número da viatura, porque estava na ocorrência e tudo mais. E isso aí não teve como o Ministério Público refutar, porque a partir do momento em que eu trago isso, né, eu falo, olha só, eu não estou só dizendo, conforme a palavra do réu, que ele foi abordado e violentado dentro da casa dele, e aí com invasão do domicílio e todas as outras questões. Mas eu estou aqui provando aqui que o ponto X da abordagem nunca nem existiu. Ou seja, a partir daí a gente desconstrói toda a acusação, né? E aí foi acolhido o relaxamento, inclusive, de uma prisão que já tinha sido convertida de flagrante em preventiva. E com o pedido, diante dessa situação, eu consegui o relaxamento e não a liberdade dele provisória. Então, isso é muito importante, que me parece, e aí eu vou ouvir o Roger, né, Eduardo, que a nossa pau que bate em Francisco bate em Chico também. Então a questão é, a sensorização serve para localizar
situações criminosas e cede para verificar situações de conformidade dos agentes da lei. E isso significa que os rastros digitais vão para lá e vão para cá. Aquela historinha para boi dormir que alguns setores contavam vai cair. Cada vez está caindo mais. E aí, nesse influxo. Então, conta aí para nós, Roger, como é que tá. Tu que tens acompanhado esse mundo de novidades, o que tem de grande alteração, mas conta um pouquinho da história assim que começasse, que era uma questão mais, mais limitada e como hoje tem assim uma infinidade de ferramentas, né? Eu comecei praticamente com defesa, né? Fiz bastante trabalho no nível de defesa nacional, Rio de Janeiro, alguns eventos, né? Sou pioneiro em evento, aquele evento Sai na Rua lá eu fui o primeiro a coletar, antecipar e coletar perfis. Coletava perfis de todo mundo no Facebook, dava laudas e laudas de pessoas, né? Eu fiz um trabalho na Bahia, onde a gente conseguiu se antecipar a vários assuntos, né? Um dos assuntos é até mais secreto, não dá para comentar, mas foi exitoso. Então, assim, quando a gente começa a fazer um trabalho, eu falo que eu nunca trabalho sozinho. Ah, mas o Roger é bom, não sei o que, tal, tal, tal. A gente usa softwares, né? A gente tem às vezes, assim, a parceria de amigos fora, que são reais agentes de inteligência. E como funciona essa parceria? Eu vou fazer uma defesa específica em cima da autoridade, que juízes, desembargador, magistrado, advogados, sabe, aquele nível de presidência. Tem essas camadas que eu, como sou né, da área de cibersegurança, a maioria tem já, né, tem várias normatização já que você tem que, pelo menos ajudar, né, trabalhar no conjunto de ajudar. E aí, quando a gente volta para o caso do advogado, que nem ele, que é um policial civil, né? Fui o policial É, 10 anos. mas o tirocínio ainda continua ativo, né? Quando se a gente se junta as nossas técnicas, aí começa a desenvolver o quê? Um brainstorm, vamos, o que Criando aconteceu? opções. Exatamente, a gente faz com fulano. Eu, quando vou trabalhar, eu não risco nada, não risco papel, não vou para framework, não faço nada relacionado em computador, nada. É tudo mental. E me conta uma coisa para o nosso ouvinte. O que é o Synth? O que tem de ferramenta aí que tu poderia dizer para quem está começando? Explicar o que é o Synth, falar um pouco do teu blog e aí a gente dizer o que tem de... Para quem está começando e quer dar o primeiro passo. O Cint é a técnica militar, né? Nasceu nos Estados Unidos, tem uma grandes players que eu tenho contato em Londres, né? Tem reais agentes de inteligência que utilizam. Tem alguns eventos a nível mundial que estão pelo X, né? Que hoje, antigamente era o Twitter. Era muito melhor lá para você aprender, porque essa matéria que a gente está falando, ela é grátis, né? Ela é grátis. Você pega uma emenda, você consegue começar a caminhar. Assim como tem pessoas da nossa comunidade que eu estou treinando e outras pessoas que eu fui treinando. Antigamente tinha materiais de alta valia, que era grátis. Quando começa a ser usado muito desses materiais, eles vão lá e compram, né? Eu já tive ligação com pessoas do FBI, já trabalhei em parceria com agências de inteligência do Canadá, já trouxe eles para Florianópolis. Então, o que acontece? Esse tipo de nicho, eles te vendem, você passa lá por uma triagem, né? Quem é que vai usar? Eles investigam a pessoa, a empresa e tal. E aí eles te vendem um software de alta capacidade, o doutor até conhece, né? E aí vamos conectando as coisas. Ele é um software de antecipação que eu divulguei no estado de Santa Catarina há mais de 10 anos. E ninguém comprou. Ficava só na questão daquela empresa, né? Que faz não vou citar nomes, que até conheço o dono, né? Tive um evento com ele e tal, que só faz a gravação telefônica, né? Mas o mundo começou a mudar e eu apresentei isso numa agência, né, do estado. Como que é possível captar até o teu e-mail? A gente passou num telão e-mails, conversas de e-mails que estavam vazados, estavam lá na Deep Web, que deixou todo mundo assim, atônito, né? Daí a gente falou, não vá fotografar, só vai ver, né? E aí eles começaram a entender que tem muita coisa vazada que tá lá na Deep Web, que esse software ele só faz o quê? Puxa, Extrai. Né? isso é muito legal. E outra, ações de rua.
eu sou expert nessa parte e eu gosto de fazer, porque assim, ó, vai ter uma manifestação na rua, beleza, todo mundo vai com celular, né? Ah, Daí tá pegado. você faz um guarda-chuva com raio de 15, 20 quilômetros, ele tá captando tudo. Teve um evento que o doutor fez, agora, junto com o pessoal da polícia, né, doutor Verde, acho que fez. Eu fiz um simulado de coleta de dados em cima da cidade de Porto Alegre. E apresentei para algumas pessoas, olha só. Aí a gente consegue ler sem pagar nada. Então tem muita coisa, mas como é que foi coletado o diossinte? Só para a pessoa que está começando, né? Não vai ser extraído do teu telefone. O pessoal pensa, nossa, o meu telefone não vão pegar, não vão botar na máquina. Não é assim que funciona. É nos aplicativos que está o problema. Teve uma investigação na Bahia que tinha 4 meses, estavam enrolando, enrolando, enrolando. Eu resolvi em 17 minutos. Eu só fui saber porque tinha um policial cronometrando. Eu não sabia, né? Que eles estavam cronometrando. O que que aconteceu? Eu comecei a fazer uma análise de vínculo, né? Em cima de um e-mail, fui para um aplicativo, fui para o celular, o CNPJ, pum, pum, peguei num aplicativo a prova material. Baixaram o vídeo, mandaram para o juiz, Acabou-se. acabou. Ou E é seja, isso o que que eu faço? Sanguessuga, fico perto aprendendo Mas isso é a muito, fazer uso disso. isso é muito legal porque a gente não vai aqui no podcast conseguir mostrar tudo, mas é para entender que a atividade ela é lista, ela é em fontes abertas. Fontes abertas, tem lá. Agora a gente está muito comum na guerra da Ucrânia e a Rússia. Tem fontes de satélite, tem fonte de pessoas, tem fonte de inteligência. E eu sinto que tem que tomar cuidado, porque não é o fato de estar numa fonte aberta que ela é uma informação, um dado que não é sensível. Então tem que tomar alguns cuidados, pá, pá, pá. Mas o que o Roger e o Eduardo têm mostrado para nós é que nesse âmbito probatório, o apoio que pode ser obtido com dados e informações que estão disponíveis, mas a gente não chega, amplia um horizonte. Imprescindíveis. Isso é impressionante, né, Eduardo? Quando você fala, por exemplo, de crimes sexuais, da movimentação das pessoas, quem estava onde, quem não estava onde, porque isso significa tirar pessoas da cena do crime, colocar pessoas na cena do crime, localizar terceiros que estavam na cena do crime, e que, se ficar só na prova testemunhal, não tem como superar. Não. Mas o problema, muitas vezes, é que as acusações são de tanto tempo longe, sem datas, que a pessoa sequer consegue se defender. Isso torna dificultoso. Mas me parece que o grande salto é que com provas digitais, dominando-as, e com gente que pode dar suporte, para a tua sorte encontrar-se o Roger que pode dar suporte, você amplia as possibilidades tanto para acusação quanto para defesa. Mas é o quê? Conseguir levantar aquilo que de fato aconteceu. E aí eu estava vendo lá no Brazuca, o Cinti lá, as câmeras abertas, que as pessoas compram uma câmera, aí não decide, vou instalar. Aí a câmera não tem proteção nenhuma, o cara instala e fica a casa dele aberta. Senha padrão. E tá aberta. Senha padrão. Aí você vai numa lista de senha padrão. E ele acha que está se protegendo com a câmera, né? Eu trabalhei numa reportagem junto com um dos grandes players aqui do Brasil, que é a do Snowden, né? Aquela reportagem, eu tive acesso a algumas coisas. E é assim, assustador o que tem no mundo. Tem pessoas que eles entram nisso ali e eles ficam assim. Então, e tem as pessoas que estão produzindo coisas digamos, sem querer. Pra você ter uma ideia, nesse caso que a gente está fazendo de feminicídio, algo que está bastante em alta, e tal, ele faz uma solicitação de quebra de sigilo de determinado perfil, um perfil fake ou algum suspeito. O doutor vai fazer a solicitação, promete fazer o acesso do recorde e trazer para cá. Eu não tenho acesso, porque eu sou simplesmente um analista, né? Aí o doutor vai me passar, olha, a gente tem isso de dados. Eu vou olhar e vou rastrear. Assim eu fiz com um sumiço de uma menina em Florianópolis. Em conjunto, em apoio a algumas autoridades, eu consegui identificar. Falei, ó, ela tá nesse lugar. E aí, o que que vão fazer? Vamos solicitar ao juiz, que daí tem que ter a celeridade, a quebra disso aqui rapidinho para pegar. E conseguiram resgatar. E a OSINT é uma moeda tão legal, porque assim, tem clientes que têm causas para receber. Ah, eu tenho 300 mil de um golpe que foi dado. Eu olho, dou uma analisada, isso 45, uma hora eu consigo descobrir quem foi. Até fiz ali testemunho. Então a gente consegue recuperar. Aí vai lá para frente do juiz, o juiz vai começar a puxar,
Daí tem essas questões dos metadados, né? Não tem como se falsificar, é uma matemática, né? Então, assim, quem está começando agora vai se dedicando, tem um monte de material bom, o pessoal vai estudando pela internet. Eu comecei pela Me internet. diz o seguinte, perfil, qual os perfis que a pessoa pode localizar? Instagram e teu blog. O meu blog é o Cinti Brasil, né? E o perfil de Instagram é instagram.com/rdsweb, tudo mais. RDS Web. Eduardo, vamos terminar aqui a nossa fala, porque o nosso papo vai Vamos, longe para Alexandre. poder isso. Eu preciso só pontuar uma questão, que é o seguinte: muito se fala, e a gente ouviu hoje muito com a Auri, e todo mundo se fala com relação à quantidade expressiva de habeas corpus, certo? E eu acho que esse trabalho que nós fazemos tem um impacto direto. É muito importante, principalmente os jovens advogados, entender a importância da investigação criminal na advocacia, tá? Eu tenho uma máxima que muito se resolve em sede de delegacia. É muito importante que o advogado criminalista entenda que ele precisa estar presente, porque senão esse emaranhado de questões vai se tornar uma instrução mal feita, que vai se tornar um recurso mal feito, e que aí você tem o Estado, o Ministério Público querendo acusar de toda forma, o juiz sem ter elementos satisfatórios e reais para fazer um bom julgamento, e vai desencadear nesse gargalo que a gente está tendo dos habeas corpus. Então é muito importante. Investigação criminal, hoje, a pessoa que quer despontar na advocacia criminal, se não entender que a investigação criminal e esses trabalhos com provas digitais, não terá sucesso, não terá êxito. Eduardo, queria te perguntar, tu fosse policial. Então, uma coisa é o advogado chegar lá contra e só no blá blá blá. Outra é chegar apoiado aqui, ó, me juntar aqui, dar uma olhada, porque isso aqui o policial sabe que pode dar problema. Então, quando ele consegue ter, e aí estamos falando de gente séria, né, que olha a coisa e diz assim, realmente deu uma escapada e eu posso resolver, é um papel, porque senão vai ficar um blá 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 para todo sempre e que não se discute. Então, quanto antes, aí eu concordo plenamente com o Eduardo, você busca apoio de gente qualificada como o Roger, que pode te dar um suporte para verificar onde tem oportunidade e tu interagir de uma maneira mais rápida possível. É isso mesmo? É isso mesmo, perfeito, é isso. E as pessoas acham que, por exemplo, a autoridade policial, quando você chega com argumentos certos, normalmente a acolhida é extremamente satisfatória. Porque quando a gente está falando de bons policiais, bons promotores, eles ficam satisfeitos em trazer a verdade à tona. E aí isso é um papel que não dá só no blá blá blá. Não, Chega não junto. dá. Fala, Não Roger. dá. Doutor, a cereja do bolo. Usar a lauta. Um exemplo, de todo esse material que a gente colhe, tipo, nós estamos ali lauta é um no show, né? Technicase, a gente pega aquela massa de dados, vai conversar lá com o pessoal da lauta e aí o negócio fica bonito. Bonitão, apresenta. Fica bonitão. É isso aí. Então é uma alegria poder estar com o Excelente. Roger, estar com o Eduardo. Mensagem final para cada um de vocês, se quiser direcionar o público nosso aqui que está assistindo esse podcast. Tem como roster o Auri e eu aqui, que esse podcast já tem há muitos anos, pré-pandemia, que a gente possa ter uma mensagem final de vocês aqui para nossos ouvintes. Bom, Alexandre, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, você, Auri. É sempre um prazer muito grande. Quero deixar um recado aos jovens advogados, né, que invistam no estude bastante, invista na investigação criminal, nas provas digitais, e segue a gente lá no @eduardo.mourax. Isso, Grande abraço a Eduardo.mourax. O nosso Roger já deu a coisa. Mensagem, Roger, final. Eu fico à disposição dos advogados, se quiser trocar uma ideia sobre o assunto, também quiser trabalhar nessas partes de mentoria e de resolução de casos complexos, a gente está aí para ajudar. Maravilha, pessoal. Muito obrigado aqui ao Cinti Brasil, Eduardo, trabalhando aí com prova digital como apoio a uma decisão e uma atuação estratégica na advocacia. Grande abraço.